Pergunta: quais são os sinais de que você é uma pessoa altamente sensível? E será que isso é uma coisa boa ou será que é muito ruim? Bem importante falar disso porque cerca de 20% de nós, seres humanos, somos paz, ou seja, pessoas altamente sensíveis. Eu mesma sou uma pessoa altamente sensível, então eu tenho a minha experiência própria para compartilhar aqui com vocês. E como educadora, eu também percebo que essa característica pode influenciar muito os estudos e a escolha de carreira, por exemplo. E agora a minha proposta é falar um pouco com vocês sobre os sinais da alta sensibilidade, o que isso realmente significa na nossa vida cotidiana, como influencia, né, os nossos pensamentos e principalmente como você pode usar a sua sensibilidade a seu favor. E se você ainda não me conhece, meu nome é Lígia, eu estou aqui toda quinta-feira para conversar um pouco com vocês sobre livros, falar sobre informações científicas que podem tornar a sua vida melhor e, claro, também para falar sobre a beleza da neurodiversidade. E, aliás, se você quiser fazer parte da nossa comunidade, né, a comunidade mais espectral do YouTube, é só clicar aqui e se inscrever. E dito isso, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo e vamos direto ao ponto. Bem, quais então são os sinais, né, de que você é uma pessoa altamente sensível? Bem, para começar, a pessoa altamente sensível tende a estar muito consciente sobre as sutilezas, as nuances do mundo. Então, detalhes do ambiente que talvez os outros nem percebam vão estar no radar das pessoas sensíveis. Elas também tendem a sentir profundamente o que acontece com os outros, então elas se sentem profundamente afetadas pelo humor das outras pessoas, de quem está ao seu redor. Em um ambiente muito barulhento, muito cheio de gente, as pessoas sensíveis podem sentir a necessidade de se retirar, de sair daquele espaço para evitar a hiperestimulação e conseguir voltar ao seu eixo. As pessoas sensíveis também tendem a se sentir profundamente comovidas pela arte, pela música, pelas histórias. Elas podem se sentir bastante agitadas também ou ansiosas quando elas estão com um tempo limitado para entregar alguma coisa, precisam fazer muitas atividades em um curto espaço de tempo. Quando as outras pessoas se sentem desconfortáveis em um ambiente, são as pessoas sensíveis também que tendem a detectar com mais facilidade o que precisa ser feito para aumentar o conforto e talvez elas queiram ligar o ar-condicionado ou trazer uma almofada para apoiar as costas da visita ou reduzir a iluminação. E por isso, não é raro ver as pessoas sensíveis na área da arquitetura, do design, da decoração. Uma pessoa altamente sensível também tende a ser profundamente afetada por filmes violentos ou filmes de suspense e pela angústia também das outras pessoas, porque as pessoas sensíveis absorvem muito a energia dos outros e então elas tendem a gastar muito tempo também processando isso, processando as informações, o que é realmente muito angustiante para elas. E, aliás, uma das características marcantes das PAS, das pessoas altamente sensíveis, é justamente o processamento profundo de informações. Então, a gente não apenas pensa, a gente reflete, a gente imagina um trilhão de possibilidades e aí elabora o que a gente imagina que seja a melhor resposta. E essa demora pode acabar deixando os outros impacientes. E por serem muito afetadas pelas situações, ou às vezes até criticadas, julgadas, as pessoas sensíveis podem acabar aprendendo a evitar situações de conflito e tudo que possa ser muito perturbador. E isso acontece desde a infância. E, aliás, as pessoas sensíveis também provavelmente foram rotuladas pelos adultos como frescas, chatas, mimadas e muito tímidas. Então, se você se identifica com a maioria dessas características, o que isso realmente significa? Bem, é importante dizer que a sensibilidade elevada, como foi descrita pela doutora Elaine Aron, não é um transtorno, nem é uma doença. Na verdade, a alta sensibilidade é basicamente um traço, e um traço neutro, que ocorre em cerca de 15 a 20% da população. E aí, nesses indivíduos, o sistema nervoso é mais sensível do que nas outras pessoas. E aqui estão três dos principais aspectos, né, do que significa ser realmente uma pessoa altamente sensível. E o primeiro deles é a profundidade de pensamento. Isso significa que você recebe as informações e processa todos esses dados por muito tempo.
E isso pode ser maravilhoso, por exemplo, para o seu processo criativo, mas também pode significar uma vulnerabilidade, por exemplo, para ruminação e para exaustão depois de alguns eventos. Daí algumas pessoas sensíveis percebem que com o tempo elas vão ficando antissociais, porque, por exemplo, se elas ficam em uma confraternização por 2 horas, talvez elas precisem do dia seguinte todo depois para compensar o esgotamento que elas tiveram. Mesmo que o encontro tenha sido agradável, a pessoa sensível pode ficar, sim, muito cansada. Então fica insustentável, porque se cada evento exige esse tempo imenso de descanso, ela não consegue ir a todos os eventos que ela gostaria. E principalmente quando a pessoa não sabe que é sensível, talvez ela deixe de aceitar os convites em geral. O número 2 é a responsividade emocional, que pode aparecer como empatia aumentada, né, pelos outros. Então a pessoa responde mais aos estímulos emocionais. E isso é lindo, porque a empatia eleva a sua capacidade de ajudar as outras pessoas. Mas esses superpoderes não vêm sem um custo. Geralmente eles trazem algumas vulnerabilidades. Em resumo, se as pessoas com as quais você está se conectando tão profundamente estão exigindo muito da sua energia, se você gasta energia para amenizar a dor que elas têm ou para aliviar a angústia do outro, porque você é mais sensível, é bem provável que você também sinta essa angústia. Então, esse é o maior ponto de vulnerabilidade. E o número 3 é a nossa essência, ou seja, é essa sensibilidade aos estímulos sutis. Talvez você note os pequenos detalhes, as nuances da luz, os aromas, coisas que as outras pessoas não percebem. E isso é maravilhoso. Quando esses detalhes são coisas que podem trazer alegria à vida e tornar o ambiente mais bonito. Porque se você nota as sutilezas e o belo, além de poder apreciar esses detalhes, você também vai poder compartilhá-los e tornar a vida dos outros também um pouco mais bonita. Só que, mais uma vez, nada vem de graça nessa vida. Se você consegue captar e processar essas informações extra, isso significa que para não ficar sobrecarregado ou sobrecarregada, você talvez precise tirar férias do mundo de vez em quando, justamente para que você possa continuar fluindo leve, criativa ou criativo e para continuar apreciando as suas habilidades mágicas e intuitivas. E agora você viu que a sensibilidade tem suas vantagens, que são perceber as sutilezas, nuances do seu entorno, se conectar com os outros profundamente e ter empatia, muita criatividade. Mas, por outro lado, também pode ser uma grande desvantagem, principalmente quando você está numa selva urbana, longe da natureza e precisa trabalhar em ambientes super estimulantes. Daí você pode acabar, sim, entrando em fadiga e em exaustão antes dos outros 80% da população. Então, como a gente disse antes, é bem provável que você precise de mais tempo para se recuperar. E não tem nenhum problema nisso se as pessoas ao seu redor, se você também reconhecer essas necessidades especiais. Mas geralmente o que nós vemos não é esse cenário perfeito, porque em uma sociedade como a nossa, tão acelerada, que exige muita produtividade e que cobra também um pouco mais de socialização, as desvantagens tendem a aparecer um pouco mais. Por isso, às vezes alguém comenta aqui na comunidade que não queria ser sensível, né? Mas é o que eu sempre digo, a cura para a sensibilidade muitas vezes afasta a pessoa da sua própria essência, né, da sua identidade, porque ela acaba ficando mais fria e menos criativa também, então tem que ter cuidado com esses desejos. E aí o melhor caminho parece ser então o da conscientização, para que a sociedade comece a valorizar os diferentes tipos de traços, né, de características e de personalidades. Isso já tem acontecido. E é importante também que os professores e os pais possam aprender a enxergar a sensibilidade como algo positivo e não como uma fraqueza ou algo ruim que deve ser superado a todo custo. Porque em um ambiente assim, em que as pessoas estão nos julgando e pensando na criança, né, em que os adultos estão julgando a criança e que querem consertá-la, com certeza vai ser muito mais difícil dessa criança se constituir como sujeito, construir a sua autoestima e a sua autoconfiança.
E agora outro ponto de dúvida super frequente. Será que ser altamente sensível não é o mesmo que ser introvertido? E a resposta é não. Paz não é a mesma coisa que introversão ou timidez. Na verdade, as pesquisas mostram que cerca de 30% das pessoas altamente sensíveis são extrovertidas. Só que elas precisam de mais tempo de repouso ou de ócio criativo entre as suas atividades estimulantes. E no caso do autismo, será que tem diferença? E aqui a resposta é sim, a alta sensibilidade é diferente do transtorno do espectro autista. Mesmo que muitas pessoas do espectro compartilhem essa característica, né? Muitas pessoas são sensíveis. Para ser autismo, basicamente a pessoa precisa apresentar os traços suficientes do critério A e do critério B, a ponto de perceber prejuízo na sua própria vida, né? Na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E, além disso, o diagnóstico também é determinado pela necessidade de suporte. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, sobre os critérios diagnósticos de autismo, é só conferir a nossa playlist aqui nos cards, tá bom? Mas voltando aqui às nossas queridas PAS, as pessoas altamente sensíveis, a doutora Elaine Aron cunhou esse termo lá nos anos 90, quando ela desenvolveu as suas pesquisas na área da psicologia, e aí, nesses últimos 30 anos, ela vem tratando desse assunto. E muitas pessoas, inclusive eu, dizem que ganharam liberdade mental quando descobriram esse trabalho da doutora Elaine Aron, porque, como nós sabemos, nomear é o primeiro passo para que alguma coisa deixe de ser um problema. Então, se a sensibilidade era um problema antes, aqui a gente vai começar a descobrir outras possibilidades. Então, se você quiser saber mais sobre as pessoas altamente sensíveis, eu sugiro este livro aqui, que é ótimo. E nele você pode aprender sobre como usar a sua sensibilidade a seu favor. O texto é muito agradável e a doutora Elaine Aron dá várias recomendações práticas para deixar o seu dia a dia mais leve e mais edificante. E nós temos vários vídeos aqui sobre isso também. E agora eu quero saber de você. Se você é uma pessoa altamente sensível, se você já usa a sua sensibilidade a seu favor, comente aqui embaixo, por favor. Curta o vídeo, compartilhe com os amigos e, claro, se inscreva no canal para que a gente vá aprendendo juntos a calibrar a nossa sensibilidade. Um grande abraço e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau!